Olá, portadores da luz, tudo bem com vocês? Luciana Luz aqui, e hoje o nosso tema é olhar para o passado, ou parar de olhar para o passado e olharmos para frente, para o futuro, para a vida. E eu vou contar para vocês uma novela da vida real, dessa vez eu vou trazer uma constelação familiar. Vou explicar rapidinho o que é constelação familiar. É uma maneira de nós olharmos para o nosso sistema familiar, ou seja, para a nossa família de origem, de onde nós viemos, e colocarmos em ordem as nossas questões. Nós vamos constelar as nossas questões. Essa palavra constelação não é exclusiva das constelações familiares. Ela surgiu na psicanálise, ela surgiu na astronomia, na astrologia, mas na psicanálise, Freud usava ela para constelar os complexos, para olharmos para os nossos complexos e encontrarmos a origem, a causa, o porquê dos sintomas que nós sentíamos. Na constelação é a mesma ideia. Nós vamos olhar para as causas, as origens dos nossos sintomas. Essa cliente chegou com o seguinte sintoma para o nosso atendimento. Ela trouxe que ela estava com dificuldade de fazer o que ela precisava fazer no trabalho dela, nas questões, em várias áreas da vida, ela estava com dificuldade de executar coisas que ela sabia que precisava fazer. Ela trouxe até uma frase, eu até anotei aqui, depois eu vou achar para vocês, eu anotei bastante coisa. Ela trouxe assim, ó, tentando entender o porquê que estou deixando os dias passarem e não estou fazendo o que eu acho ou o que eu sinto que eu deveria estar fazendo. Foi essa pergunta que ela fez. Esse era um dos sintomas. Em outras palavras, trocando em miúdos, cá para nós, ela estava procrastinando coisas importantes do trabalho dela. E ela tinha um segundo sintoma, que ela acabou contando esse sintoma no meio do trabalho. Ela trouxe para mim que o relacionamento dela, que já durava 18 anos, um casamento mesmo, não era uma relação estável, era um casamento, ela, em 18 anos, ela já havia se separado e voltado com o marido 4 vezes. Ele vai embora e acaba voltando, eles tentam, reatam e tentam ficar juntos novamente. Então, isso também é um sintoma, quando eu não consigo manter o meu relacionamento estável. Não que exista uma linearidade dentro do casamento. Existem altos e baixos dentro do casamento, assim como existem altos e baixos dentro de nós, internamente. O casamento é só uma projeção do meu interno. O casamento, ele é um espelho de como eu lido com o sexo oposto, no caso de nós mulheres, como nós lidamos com a nossa energia masculina primordial, que é o pai, e a energia masculina que nós temos dentro de nós. E com o nosso cônjuge, companheiro, é a mesma coisa. Como ele lida com o feminino dentro dele e com o feminino primordial, que é a mãe, assim ele vai projetar em nós. Casamento é pura projeção. E como toda projeção, ele é instável. E no caso dela, tinha términos, 4 términos. Uma coisa é estabilidade, outra coisa é haver rupturas. São coisas diferentes. Bom, vamos lá. Então, era uma constelação na água. Então, assim que eu coloquei o elemento que ela escolheu para representar a ela mesma, a bonequinha dela correu, 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 correu na água e veio para ficar assim, aqui para quem vocês verem na câmera. Ela ficou na beiradinha na borda do campo, que era uma tigela de água, né? Uma bacia d'água. Eu gosto de falar bacia, que fica mais fácil. A bacia, esse campo, pode ser com água ou sem água, tá? Pode ser assim, pode ser uma constelação seca, pode ser uma constelação hídrica. O pessoal coloca um nome fluvial. Enfim, eu gosto de falar constelação na água mesmo, básico. Na bacia. Qual que é o significado da bacia? O campo representado pela água, pela bacia, ele representa o nosso palco da vida. Então, cada um de nós deveríamos ser protagonistas e sermos os atores principais do palco da nossa vida, da nossa história. Porque a vida nada mais é do que uma história sendo contada.
A sua vida, a minha vida, são histórias sendo narradas, são narrativas, ok? É a forma como nós percebemos a nossa existência. Então, se o campo d'água é o palco da vida, ela foi lá para o cantinho e ela ficou nessa posição, olhando para fora do palco da vida, né? O ideal, qual que é o lugar certo para se estar no campo? O ideal seria que a bonequinha boiasse e viesse para o centro. Então, eu estou no centro da minha vida, no palco da minha vida, mas ela foi para cá. Isso significa o quê? Quando eu olho para fora do campo, eu olho para o passado. Eu olho para algo que não é alcançável, não é possível. Só podemos trabalhar com aquilo que é possível ser trabalhado. O passado não é possível ser trabalhado. O passado, ele só pode ser ressignificado e integrado. Nas constelações, nós dizemos que o passado, ele pode ser apenas concordado. Eu preciso olhar para o passado e concordar que tudo foi como foi. No caso dela, obviamente, a bonequinha estava mostrando para nós que ela estava olhando para algo do passado. E aí eu comecei a fazer perguntas para ela, começamos a conversar. E aí ela trouxe uma questão com a mãe. Então, a nossa próxima representante, eu coloquei a mãe. E nós continuamos conversando. Eu não faço assim perto da minha boca, obviamente. Eu faço de uma outra forma, coloco uma outra câmera, eu e a câmera, para que, conforme eu vou falando, né, o vento não vá interferindo no campo. Mas aqui, só para demonstrar para vocês, a mamãe foi indo de costa para mim, né? Indo assim, e a mamãe dela parou aqui, ao lado dela, dá para vocês verem? A filha olhando para fora e a mãe olhando para dentro. Está um pouquinho claro aqui, porque a minha luz está batendo bem em cima delas, mas deu para vocês verem a representação. E aí, conforme a gente foi conversando, ela foi se locomovendo e aí ela veio e grudou aqui na mãe. Ficaram encostadinhas. Elas só não encostam mais porque elas têm um pedestalzinho aqui para boiar. Então elas ficaram bem juntinhas assim. Quando isso acontece, nós costumamos falar de forma informal, né, que elas estão de mãos dadas. Então o que acontece, né? Se eu estou de mãos dadas com a minha mãe, eu não estou com as minhas mãos dadas para meu esposo. Eu vou falar para vocês a representação do casamento, tá? Vamos lá. Qual que é a simbologia do casamento? Então, o pai leva a filha, conduz a filha, passando pela igreja. As pessoas que estão assistindo são o quê? Testemunhas, estão testemunhando aquela união, aquela representação da união do casal. Geralmente são parentes, são antepassados. Então, eu estou atravessando aquela cátedra, meu pai está me conduzindo através de toda a minha ancestralidade, a minha família, representando a vida que o pai cuidou daquela menina, entre aspas. Ele pode ter ficado, morado, ou ele pode ter ido embora, como é o caso aqui, mas ele deu a vida juntamente com a mãe, então ele conduz pela vida aquela menina e entrega para um outro homem. Gente, essa é a representação simbólica do casamento, tá? Eu não estou entrando no méritos aqui do patriarcado, do feminismo, tá? Não estou entrando nesse mérito, mas tem essa questão também, né? Até que ponto a nossa sociedade precisou criar essa representação simbólica, né? O pai é o dono da mulher, e aí ele deixa de ser dono e entrega para outro dono. Existe também esse outro lado da simbologia, né? A mulher como aquele objeto. Mas aqui nós vamos olhar de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, o pai entrega a mão da filha para aquele homem, para que os dois deem a mão e juntos, aí representam. Eu casei, gente, na igreja também. Então, meu pai deu um beijinho na minha testa, entregou minha mão para o meu esposo. Nós dois demos um beijinho, ele pegou na minha mão e passou a me conduzir pelo restante do caminho da igreja até chegar ao padre, ao pastor, no meu caso, foi um pastor. E é representativa essa caminhada do casal junto. Simboliza que até aqui eu caminhei com a minha família de origem. Até aqui caminhei com papai e mamãe. A Bíblia diz: deixai pai e mãe
que se unirá à sua esposa, seu esposo, entende? Essa é a simbologia. E aí os dois recebem a bênção de um sacerdote, que é de comum acordo do casal, percebe? Ali eles são abençoados para continuar caminhando. Depois o casal volta caminhando pelo aquele caminho juntos, né? Simbolizando que de agora em diante eles vão andar de mãos dadas. Mas se eu estou de mãos dadas com a minha mãe ou com o meu pai, eu estou olhando para o passado, eu estou emaranhada. Então nós podemos dizer que essa mulher estava emaranhada com a mãe. Para simbolizar o emaranhamento, eu uso essa cordinha aqui com 7 nós. Então, nós podemos dizer que essas duas estavam emaranhadas. Olha aqui como que fica. Tá? As duas estão... O que é emaranhamento, Luciana? É enrolado. De forma simples de dizer, eu estou enrolada com aquele parente. Se eu estou enrolada, eu não posso me enrolar com outras pessoas. Eu estou ocupada, esse lugar está ocupado com a minha mãe. Aí agora a gente precisa descobrir por quê. Por que ela está enrolada com a mãe? Então, a primeira coisa que ela disse é, minha mãe, que eu perguntei, minha mãe é solteira. Minha mãe é divorciada do meu pai. Ela se casou com meu pai a deixou. Eu era muito criança, foi antes dos 7 anos de idade. E meu pai ficou sozinho. Minha mãe ficou sozinha. Aí eu coloquei o pai, um elemento para representar o pai. E conforme a gente foi conversando, ele foi indo, vindo, deu uma volta aqui, passou por trás dela, sempre olhando para elas duas. E aí ele veio vindo, parou aqui, olhando para elas. A mãe, percebe que a mãe desde o início estava nessa posição, ela não mudou, ela não virou, mesmo com todo esse movimento do outro bonequinho, a mãe continuou olhando para cá e o pai parou em frente, gente, foi bem interessante. É muito interessante como o campo é sábio, existe uma sabedoria no campo sistêmico. É a alma familiar, né? Bert falava que é a alma familiar. Então, o que aconteceu? Ela continua de costas. Nós começamos a falar algumas frases de liberação. Frases de liberação é quando eu percebo o emaranhamento e eu quero ajudar, eu quero guiar, a palavra certa, guiar a pessoa através de frases que venham do coração. Por isso, frases de liberação. Ela chorou, então isso demonstra, quando ela estava contando da separação dos pais, ela chorou. Isso demonstra mágoa. De quem é essa mágoa? Ela enxergava o mundo, os homens, o próprio esposo, com os óculos da mãe. E percebe? Às vezes a nossa mãe, quando a gente é criança, ela sente tanta dor, pode ter sido traída, deixada, ela acessa muita dor. E nós, como crianças, a gente pareia, sabe, igual um Bluetooth, a gente capta toda aquela dor e todo aquele sofrimento da minha mãe para mim. E eu passo a enxergar o mundo com o olhar da minha mãe. Então, nossa primeira pergunta para o vídeo de hoje: com os olhos de quem você está enxergando o mundo? Às vezes você pode estar enxergando o mundo com os olhos da sua mãe, às vezes você pode estar enxergando o mundo com os olhos do seu pai. Quem que te criou? Você está olhando o mundo com os olhos da sua avó? Percebe? Às vezes, quando não temos uma identidade muito forte, nos casamos muito jovens, passamos a olhar o mundo com a identidade do nosso cônjuge. Então, precisamos observar o óculos de quem que eu peguei para enxergar o mundo. Então, havia muita dor na fala dela, havia muitas mágoas. A mãe nunca se casou, permaneceu sozinha todos esses anos. Ela é uma mulher de 42 anos. Então, essa mãe, ela envelheceu, ela viveu esses últimos anos, desde então, magoada, se sentindo deixada, rejeitada, abandonada, todas as dores que uma mulher sente ao ser deixada como uma criança pequena, né, pelo homem. E aí ela me contou que o pai havia criado uma outra família, havia começado uma nova família, hoje já tinha filhos adultos, ela tem irmãos por parte de pai. O interessante é que ela, quando eu expliquei que ela quis saber por que o pai parou bem no centro do campo, o pai parou no centro do campo. O que eu falei para vocês que é o centro do campo? É
o centro da minha vida, é o palco da minha vida. Por que, que o pai parou no meio? Ela ficou revoltada quando eu expliquei. Aí ela falou assim: não, meu pai não pode estar no centro da minha vida, porque meu pai, ela não falou que odiava o pai, mas ela falou assim: ela quis dizer que ela tem desprezo. Eu não me importo com meu pai, eu não penso sobre ele, eu não falo com ele, eu sei poucas coisas sobre a vida dele, ele nunca me convidou para conhecer a família dele, eu também nunca tive interesse. E eu sim, e aí quando eu perguntei para ela, né, gente, isso foi uma constelação online, igual nós estamos fazendo aqui, ela estava aí do outro lado da câmera. Eu perguntei para ela, o que você sente quando eu coloquei o pai, né? O que você sente? Ela falou, não sinto nada. Eu não sinto nada. Sabe? É meu pai, eu sei que é, mas eu não sinto nada sobre ele. Então não faz sentido ele estar no centro da minha vida. Sabe aquele ditado, quem desdenha quer comprar? Quando eu percebo que houve uma ausência, né, de pai, então eu sinto essa falta de pai. O que que ela veio reclamar no início? Qual era o sintoma dela? Ela não tinha força suficiente na alma para bancar o projeto dela. Ela escolheu um projeto, ela criou o projeto. Ele estava pronto, mas haviam atitudes, escolhas que ela precisava tomar para que o projeto caminhasse e ela estava sem força de vontade para tocar isso para frente. Se isso não é falta de pai, é o quê? Nas constelações familiares nós aprendemos, e na vida também, não é só nas constelações familiares, na vida, nós percebemos, nós vimos, observamos que da mãe recebemos a vida, porque a mãe diz sim para o filho. O poder da vida e da morte está no sim ou no não da mãe. Esse sim, esse não, essa escolha de trazer a vida daquele ser não passa pelo pai. A contribuição do pai é anterior, é com a semente. Se vai germinar e vai nascer, é a decisão da mãe. Então, a mãe representativamente dá a vida. E o pai representativamente dá a força. A força, o impulso para ir para a vida. Vai para a vida, experimenta, experiencia. Não tenha medo. O pai geralmente tira as rodinhas da bicicleta. Não tenha medo, porque se cair, vai solar o joelho, você levanta e você tenta de novo. Não é assim o pai? Não é essa energia do pai de jogar a criança para cima, ensinar a nadar. Pula que o papai segura, deixar a criança ir mais alto. Normalmente, esse é o arquétipo do pai, tá bom, pessoal? Não significa que todo pai tem que ser assim. Eu conheço pais que nunca incentivaram seus filhos a irem para aventuras porque eles mesmos nunca foram, tinham muito medo, foram criados por mulheres, muito seguros, aquele medo de que acontecesse alguma coisa, então hoje eles carregam medo e não deixam as crianças ir para a vida. Tem medo de que se machuquem, tá? Então esse é o arquétipo, é o que deveria ser o pai, percebe? Então, a força vem do pai, a vida vem da mãe. Só que ela estava manca. Essas duas pernas, essas duas colunas básicas do ser humano, que é força e vida, ela tinha. Ela recebeu a vida do pai e da mãe. Mas ela estava de costa para o pai. Ela não aceitava a vida como o pai deu. Não era sobre o pai. Não era sobre ele ter ido ou ter ficado. Porque, gente, pensa só. Ele fez uma escolha. Ele não quis ficar com a mãe dela. Ele quis ir embora. Não significa que ele não quis ela como filha. Depois de algum tempo de conversa, de muito choro, ela disse que ele realmente a procurou. Ele vinha buscar nos finais de semana. Só que ela captou a mágoa da mãe. Ela não se sentia à vontade com aquele homem. As mágoas não deixavam. A forma como ele tinha para oferecer a vida para ela não aceitou. Ela queria receber dele de outra forma. Gente, olha só que interessante, né? A criança, ela tem fantasias.
Começa a falar, me dá um pigarro. A criança, ela tem uma fantasia. E quando a gente está na nossa postura de criança, nós também começamos a fantasiar. Sabia disso? Olha a fantasia dessa mulher de 40 anos, 42 anos. Eu queria que o meu pai me amasse de outra forma. Eu queria que meu pai tivesse ficado com a minha mãe. Olha a fantasia de autoridade dessa menina. Percebe? A forma que o pai tinha para amá-la é o que ele ofereceu. Eu venho te buscar no final de semana sim, outro não. E aí você fica comigo. Assim eu não quero. Eu quero que você fique com a minha mãe. Então perceba que é uma fantasia da criança de autoridade. Ela não aceitava o curso da vida do pai. Ela não aceitava as escolhas que o pai fez para a própria vida dele. Que influenciavam na vida dela. Sim, é claro que influenciava. Antes ela era uma criança que tinha um pai e uma mãe juntos. Só que essa não é uma decisão dela, não é uma escolha dela. Só que quando nós somos crianças não entendemos isso. É por isso que a gente cresce, vira adulto e deveria amadurecer. Mas às vezes essas fichas demoram a cair. Então eu entro em julgamento do pai que o meu pai foi. Eu entro em julgamento e eu começo uma ideia meio louca de que eu posso mudar o passado. Eu posso mudar o passado. Por isso que ela está olhando para fora, olhando para o passado. Porque ainda havia uma fantasia infantil dentro dela. E ela me confessou que muitas vezes ela imaginava, e se o meu pai não tivesse deixado a minha mãe? Como teria sido a minha vida se o meu pai tivesse ficado? Ela tinha essa fantasia, ainda hoje como adulta. Nós fazemos isso. Nós julgamos, criticamos e queremos mudar as coisas como elas foram. Não aceitamos as coisas como elas são. Às vezes não é sobre o passado da minha família, mas é sobre algo que eu fiz. Por exemplo, se eu tivesse ficado naquele emprego, se eu não tivesse me separado do Joãozinho, se eu tivesse feito aquela escolha de faculdade, se eu não tivesse tido um filho, nós ficamos presos em vários e sis. Isso é a vida não vivida. Se você ficar presa nos e sis, você está presa na vida não vivida. E você está esquecendo de viver a vida que você está aqui agora, percebe? Olha só que loucura da nossa cabeça, como essas fantasias são maluquice. E aí eu fui conversando, tudo que eu estou conversando com vocês, eu fui conversando com ela. Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês, né? Então, olha só que interessante, né? Tentando entender o porquê estou deixando os dias passarem e não estou fazendo o que eu acho que deveria estar fazendo. Ué, óbvio, ela está presa numa fantasia de mudar o passado da sua família. Então, se eu estou ocupada fantasiando uma nova história, uma nova narrativa, eu não estou vivendo a minha vida. Tanto que eu coloquei no campo o esposo dela e ele ficou aqui, ó. Ele ficou virado para tudo que estava acontecendo, só que bem aqui atrás, mais ou menos nessa direção aqui, lateral do pai. Ele ficou bem longe de tudo que estava acontecendo. Era como se ele estivesse apenas assistindo esse teatro que acontecendo. Ele não se sentia pertencente disso daqui. Tanto que ele ficou aqui na beirada. Se esse aqui é o palco da vida dela, como que o esposo dela fica num canto esquecido? Percebe? Aonde ela tinha que estar? Ela tinha que estar de frente para o marido e no centro. Ela e o marido no centro. Mas todas essas dinâmicas da nossa infância nos colocam à margem da nossa própria vida. Nos colocam à margem da nossa própria história. Eu me torno um mero coadjuvante da minha própria história, porque quem está no centro da minha história é as dinâmicas dos meus pais. Como que alguém prospera assim, gente? Como que vai ter sucesso? Pelo contrário, muitas mulheres nessa posição que ela está, de costas para o pai, começam até a perder dinheiro. Entende? A ausência de pai
eu não tenho sucesso, eu ainda perco dinheiro, tomo golpes, me divorcio e meu marido fica com metade de tudo. É a lei, gente, mas no sentido de que eu fiz uma constelação uma vez para uma moça e ele estava estudando, ele passou 5 anos estudando para a direito, então ele estudou a faculdade, depois OAB. Eu vou até trazer essa constelação aqui para vocês. E nesses 5 anos ela sustentou a casa, comprou apartamento, pagou e tudo. E aí depois que ele se formou, ele teve um caso. E aí eles se separaram e ela teve que dividir o apartamento que ela tinha quitado, percebe? Então, a gente até perde dinheiro. No caso, ela estava de costa para o pai também. Então, que mais que eu anotei aqui para vocês? Falando sobre honrar os nossos pais, porque no início ela tinha dito para mim assim: eu honro a minha mãe, eu honro, mas achamos que estamos honrando os nossos pais, mas estamos de mãos dadas para os nossos antepassados, porque estamos olhando para o passado, tentando arrumar as coisas do passado. Assim, não estamos de mãos dadas para o nosso marido, para a nossa esposa, olhando de frente para a vida. Olhar para frente é olhar para a vida, olhar para o futuro. Quem é o meu futuro? O meu trabalho atual, os meus projetos, os filhos, se já tiver filhos, o casamento é o meu presente, o meu futuro, é para onde eu preciso estar olhando. No centro da minha vida, entende? No palco, no centro do palco. Mas ela não estava. Que mais que eu trouxe aqui para vocês? Sim, qual seria a postura correta? Então, se você se identificou com essa dinâmica aqui, qual seria a postura correta? Foi o trabalho que eu fiz com ela. Enquanto eu fui conversando com ela, a bonequinha dela foi virando assim, ó, de frente para a mãe. E aí nós fizemos algumas frases de solução, frases de liberação, que seria: mamãe, agora eu vejo você. Porque antes ela via a mãe com a dor, ela olhava para a dor da mãe dela. Agora eu vejo você como a mulher que você é, como a minha mãe. Com tudo que você sofreu, eu concordo que tudo foi como foi. Eu paro de tentar mudar o seu passado. Eu paro de carregar as dores do seu casamento nas minhas costas e destruir o meu casamento. Me lembro muito daquele verso que Salomão falava, né? E a mulher sábia edifica o lar. A mulher que age sem sabedoria, ela com as próprias mãos destrói o próprio lar, o casamento. Ele está olhando para ela, o esposo, percebe? Ela que estava olhando para fora, emaranhada com a dinâmica dos pais. Então, nós estamos falando várias frases de solução. E aí, tirei a cordinha do emaranhamento, dos 7 nós. Depois, qualquer dia eu te conto o que é os 7 nós. E aí, aos poucos, ela foi virando para cá. Então, eu coloquei papai e mamãe mais ou menos próximos, eles são separados, mas ainda são o pai e a mãe dela. Então, nós começamos a dizer frases de eu concordo que tudo foi como foi. Então, eu até escrevi aqui para vocês. Eu estou em total acordo do que foi. Não mudaria nada em meu passado e no passado da minha família. E nem no passado de ninguém. Sem dó das pessoas, sem empatia, sem tentar salvar ninguém. Então, eu assisti um filme ontem, sábado, vou colocar aqui o nome para vocês, Durante a Tormenta, chama o filme, Durante a Tormenta. É um filme espanhol, com os atores daquele filme, Casa de Papel, aquela série, né? São os mesmos atores. E o filme muito bom, gente, muito bom. É a história de uma mulher que adquire uma casa. A partir do momento que ela vai morar nessa casa, ela começa a sonhar com um garoto. Depois ela descobre, conversando com a vizinhança, que o garoto foi assassinado. Como foi assassinado, na noite que foi assassinado e tal. E aí, eu vou contar por cima, tá? Não vou dar spoiler. Ela descobre uma forma de voltar no tempo, vamos dizer assim, abre-se uma fenda do tempo. É um filme que fala sobre esse assunto, né? Eu gosto muito desses filmes que falam sobre os paradoxos temporais. Eu assisto, tem uma lista, eu vou assistindo tudo.
E ela descobre uma forma de mudar o passado do garoto, de informar para que ele não morra. Só que quando ela muda o passado do garoto, ela também muda o passado e o futuro dela mesma. Ela não sabe, mas existe uma teia invisível que liga todos nós. Liga a nós, eu, a mamãe, liga o papai, liga o meu esposo, os meus filhos, liga principalmente os antepassados. Existe uma teia invisível, igual uma teia de aranha mesmo. E nessa teia estão conectados desde o primeiro antepassado até chegar no último, que seriam os meus filhos, os filhos dela. Então, a gente não sabe quem são os nossos antepassados. Ela tentou mudar algo do passado sem saber quem era aquele garoto. E ela mudou a própria vida. Depois ela passa o resto do filme tentando desmudar, tentando voltar lá naquele momento em que ela fez aquela mudança para tentar desfazer aquilo para a vida dela voltar ao normal. Isso é uma lição de vida para nós. Lá no filme, ela se dá mal, mas no final ela se dá bem. Eu tenho uma crítica sobre esse filme. Eu acho que quem escreveu, o roteirista, tem uma fantasia, uma mente infantil. Disney, sabe as histórias da Disney? Dá merda o filme inteiro, no final dá tudo ok? Mais ou menos isso. Porque não tem como você mexer no passado e não estragar a sua vida e a vida de outras pessoas. Não tem como terminar num final feliz. Mas eles conseguiram escrever um final feliz para ela. Mas a gente sabe que na vida real não é assim. Isso é só na ficção. Ficção. Aqui na vida real, você ficar olhando para o passado, você não está presente na sua vida. Então, se eu não estou presente na minha vida, eu estou vivendo uma vida. Eu sou o que? Um museu? Quem vive de passado é museu. Então, é uma lição para nós. Precisamos olhar para frente, parar de olhar para o passado. Se você se identificou com essa dinâmica aqui, o que você pode fazer? Você pode fechar os olhos e imaginar seu pai e a sua mãe na sua frente. Ou então, se a sua questão não é com o pai e com a mãe, a sua questão é sobre algo do seu passado pessoal, por exemplo, algo que eu fiz que eu me arrependo, então eu vivo na culpa, no arrependimento, fico fantasiando mudar aquilo. Então, você pode olhar para aquilo que aconteceu, traga aquela imagem na sua mente. Se envolve pessoas, traga essas pessoas nessa imaginação. E ali, de olhos fechados, apenas usando o olhar da sua imaginação, você vai dizer: eu concordo com tudo que aconteceu, com tudo que foi e como foi. Não, Lu, mas é impossível isso. Eu perdi um filho. Já ouvi isso. Então eu digo, eu sinto muito por seu destino difícil. No caso do filme que eu contei para vocês, a moça evitou a morte de uma criança. Então a gente pode pensar, nossa, ela fez um bem grande, é uma heroína. Mas não. Nós precisamos respeitar e concordar com o destino difícil de algumas pessoas da nossa família, de todos, claro. Mas às vezes tem um ou outro que teve um destino difícil. Semana passada faleceu um bebê lá no Instituto que a minha irmã trabalha, onde ela é assistente social. Ele teve uma virose forte, uma questão respiratória e faleceu. Então, diante dessa dor profunda e desse luto terrível, eu olho para esse bebê, não com a intenção de salvá-lo, não com arrependimento, porque eu fiz isso com culpa, ou com o coitadismo, coitadinho, coitado. Não, você não pode mudar o passado. Concorde com o que foi. Permita, entre em permissão de que algumas pessoas vão falecer cedo. Isso exige de nós uma abstração da nossa mente. Porque nós aqui do Ocidente, agora eu já estou entrando no tema morte, eu vou fazer um só sobre o tema morte, tá, pessoal? Mas aqui no Ocidente nós não lidamos muito bem com esse assunto morte.
não lidamos. A gente, embora ser, aqui no Brasil, principalmente, que nós somos um país muito religioso, nós lidamos mal com a morte. Nós compreendemos a morte como o fim de tudo na vida daquela pessoa. Mas e se existem coisas sobre a morte que você não sabe? Se dá o direito de não saber sobre tudo e de estar em permissão de que algumas pessoas sim terão destinos difíceis. Às vezes na sua família, às vezes um filho, um neto que precisou partir. Então, olhar para tudo que foi e dizer: eu concordo com o que foi e como foi, e eu solto a necessidade de mudar, de salvar alguém, de evitar um destino difícil. Eu solto a necessidade de julgar o que outra pessoa fez. Se você ou a sua família foi vítima de alguma injustiça, né? Como, por exemplo, uma morte por erro médico, uma negligência, por exemplo, no caso de um rapto, de um sequestro, uma negligência Ai, deixa eu ligar a bateria do meu computador. Da polícia que não começou a busca aquela criança desaparecida a tempo. Então, eu me sinto injustiçada, eu sinto que a minha família foi injustiçada. Então, eu carrego essa dor da injustiça pela minha vida toda, eu não aceito que aquilo aconteceu, como aconteceu. Então, essa é a oportunidade que nós temos de ainda vivermos a nossa vida que estamos aqui e nos desemaranhar, nos desenrolar com o que aconteceu no passado. Se você quiser fazer uma constelação familiar comigo, aqui na bio, na descrição do meu canal, tem o meu link que vai direto para o meu WhatsApp. No meu Instagram também tem um link que vai direto para o WhatsApp lá na bio. E você pode marcar também, além da constelação, eu faço terapia, sou psicanalista. Você pode fazer a constelação, fechar um pacote e depois fazer o acompanhamento para nós elaborarmos tudo o que aconteceu na sua constelação, que é o caso dessa cliente. Ela virá para mais 5 atendimentos, que ela fechou um pacote. Os valores são bem acessíveis, eu parcelo no cartão. Eu também tenho um grupo gratuito de autoconhecimento, onde eu compartilho um pouco de tudo isso com vocês. Se você quiser fazer parte do grupo, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Siga esse canal se inscrevendo aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe. Isso daqui que eu estou compartilhando vai ser importante para essa pessoa, tá bom? Pessoal, se você gostou desse tema, se quer mais temas das novelas da vida real, comenta aqui embaixo, deixa um comentário, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão, namastê.